Olá, Supremos! Eu sou Paula Morisco e nós sextamos com S de Saúde. Hoje nós estamos aqui com a professora Diva Master, minha amiga, minha mentorada, a melhor professora da história desse país, nada mais, nada menos que Patrícia Dutra. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Gente, é um prazer estar aqui. Fiquei honrada com o convite e vamos bater um papo bem legal hoje. Isso aí, aproveita que você está aí, já ativa o sininho, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tiver por aqui. Esse podcast ele tem a intenção de trazer para vocês assuntos de saúde e bem-estar. Se liga, curte, compartilha. Hoje nós vamos conversar sobre empreender dentro da educação física, empreender em saúde, a visão do profissional de saúde dentro do empreendedorismo. E para começar o nosso assunto, eu gosto de trazer estatísticas, adoro um artigo para a gente começar. Então, para começar o nosso assunto, vou chamar a atenção para o fato da estatística do IBGE, onde 6 de cada 10 empresas que nascem no Brasil não sobrevivem após 5 anos. Essa estatística está disponível no site do Sebrae e ela fala um pouco mais. 50% das empresas, elas fecham até mesmo nos 2 primeiros anos. Essas medidas, essas taxas de fechamento, elas frequentemente estão associadas a falta de controle de fluxo de caixa, a falta de garantia na tomada de decisões, ou seja, as decisões dentro da gestão da empresa, elas não estão fundamentadas em conhecimentos técnicos precisos, a falta de automatização de processos, tudo está muito dependente da ação do ser humano, e a falta de análise dos resultados com uma habilitação dentro do empreendedorismo. E até mesmo, isso tudo, a falta de conhecimento profundo sobre o negócio que se deseja ingressar. Ou seja, a gente começa tudo de uma forma muito empírica. A gente vai no amor e na sorte. Desse jeito. E coloca tudo na mão de Deus. Seja o que Deus quiser. Agora eu vou empreender e seja o que Deus quiser. E aí, agora, eu te pergunto, Patrícia, você passou por diversos momentos de empreender ao longo da sua vida profissional, né? Nós estudamos juntas no colégio, né? Há alguns aninhos atrás. Pouquinho. E eu me lembro de que você finalizou o 2º grau, o ensino médio, e já começou a trabalhar, né? Teve o seu emprego de CLT. Ao longo desse processo, você foi fazendo a sua faculdade, depois migrou para uma CLT dentro da sua formação profissional e depois você foi desejando ali alçar voos mais altos. Você progrediu nesse percurso por desejo ou por necessidade? Como é que foi essa sua evolução? Então, né, primeiro é saber que eu sou sobrevivente. Eu passei dos 5 anos, sobrevivi. Verdade. Sobrevivi. Verdade. Né, mas já são 16 anos, né, empreendendo, passei por várias fases, mas, na verdade, empreender, né, porque o desejo pela educação física veio mesmo na época do colégio. Então, lá no ensino médio, eu já sabia o que eu queria. Eu queria ser professora de educação física, mas eu não tinha esse despertar ainda de empreender. Minha meta era, vou me formar, passar no concurso público, estar estabilizada, e assim eu ingressei na faculdade. E aí, quando você entra na faculdade, as coisas às vezes não saem como você imagina. Eu entrei para a área escolar, né, com a meta na área escolar. Mas aí meu rumo profissional mudou, acabei, né, voltando mais... Ser professora de educação física. Área escolar. Área escolar. Eu acho que muito inspirada na época do professor Paulo, né, nosso professor de educação física. Então, a minha meta era terminar a faculdade, fazer licenciatura, prestar um concurso público e trabalhar em escola. Estabilidade. A minha meta é isso aí, da estabilidade. Vou passar no concurso público, vou me aposentar, fica quietinha lá até me aposentar. Certinho, tudo isso bem. aí. E empreender nem passava pela minha cabeça.
Só que aí, logo no primeiro ano da faculdade, aquela luta para pagar a faculdade, consegui um estágio e me encantei com o mundo aquático, né? Fui ser estagiária na natação, na hidroginástica e acabei me encantando. Então, no meio do caminho, eu esqueci a área escolar e comecei a me dedicar mesmo à parte aquática. E aí, quando eu fui terminar a faculdade, eu já sabia que eu queria fazer a minha pós em parte aquática, e aí aquela visão que eu tinha quando eu iniciei a área escolar, nem se pensava mais. E aí, já terminei, já empregada, logo no último ano da faculdade eu fui convidada para trabalhar, na época, numa das melhores academias aqui da nossa cidade, em assumir a parte aquática, então era tudo que eu queria. Né? E aí virei CLT dentro da educação física, fui fazer logo a especialização, né, que eu acredito, né, que o profissional ele não pode ser generalista, ele tem que se especializar, ele tem que ser bom Ele realmente. Tem que buscar se atualizar constantemente, se aprofundar dentro da sua área, né? Sim, sim. E escolher, né? Porque o leque da educação física, assim como em várias áreas da saúde, ela é enorme. E você não consegue ser bom em tudo. Então, eu acredito que o profissional ele tem que se especializar. E aí eu fui buscar mais conhecimento dentro dessa parte aquática e eu vivi exclusivamente 12 anos de piscina, né? Então eu acreditava que eu ia me aposentar de bengala e maiô na beira de uma piscina. E minha paixão pela atividade aquática, né, eu destacava, né, na empresa que eu trabalhava, né, todas as minhas turmas eram lotadas, era muito elogiado, e aí começou a surgir aquele pensamento, meu Deus, como vai ser o futuro, né, como vai ser, eu vou ficar realmente de bengala aqui na beira da piscina, né, e aí começou a partir o desejo de fazer algo diferente, de repente aquilo ali já não te satisfazia tanto como e também, Paula, assim, né, já era uma caminhada, né, já comecei a caminhar, só lá nessa empresa eu fiquei 12 anos. E aí você começa a se preocupar um pouco com o futuro e ficar limitada profissionalmente, né? Naquela época não se falava muito em um gerente de uma academia, em um coordenador, então eu não via muita perspectiva de crescer profissionalmente. Chegou um tempo que estagnou. Estagnou. Então eu tinha duas saídas, ou eu me acomodava, vou ficar com o que eu tenho e pronto, acabou, ou eu vou arriscar. Vou fazer algo diferente, sair da minha zona de conforto, porque, na verdade, eu estava numa zona de conforto. Então, tinha um bom emprego, ganhava razoavelmente bem, acomodada, né? Não tinha ninguém para me perguntar, qualidade de vida. Só que eu queria mais, né? Como profissional, eu queria mais, eu queria crescer. E ali eu acabei ficando limitada. E aí, né, eu tenho um marido que investe, que aposta, que é acho que um dos meus maiores, meu motivador. E então, assim, ele sempre me incentivou muito e acreditou muito no meu trabalho. E aí, né, depois que eu ganhei o João Vitor pequeno, e ele vendo aquela correria toda, eu querendo, né, voltar logo a trabalhar, foi aí que a sementinha veio dele, né? Ele que começou a plantar a sementinha, regar. Poxa, vamos ter o nosso negócio, a sua piscina, vamos abrir um espaço para você, você merece, você é capaz. E aí acabou botando lenha na fogueira, acendeu, jogou álcool, acendeu fósforo e foi. Mas assim, no início eu tinha muito medo, eu não me via capaz, meu Deus. Mas né? você idealizou o negócio, ele era só quando você definiu, né? Quando você decidiu na sua vida que você ia então estabelecer, né, com apoio lá do Alexandre e tal, quando você definiu que ia estabelecer a academia, você pesquisou sobre o negócio como empresa, ou você também jogou para o... Claro que não. Tipo, empreendeu no amor. Tipo, joga para Deus. No amor e na dor, né? No amor e na dor. Porque, assim, quando a gente fala de empreender aqui no Brasil, na verdade, a gente não é muito não se prepara muito para empreender. A gente nem conhece exatamente o que é plano de negócio. Nada, porque é plano de negócio, fluxo de caixa, nada disso. Então, eu achava que era contratar um contador
pagar uma taxa e vamos abrir a porta, vamos abrir a empresa. E aí, quando você trabalha certinho, que você quer as coisas legalizadas, você vê, meu Deus, o que é isso? Você acaba se assustando. Então, na verdade, eu caí meio que de paraquedas. Eu sabia que eu não queria mais ser funcionário, eu não queria ser CLT, mas, ao mesmo tempo, não fiz nenhum curso, nada para me especializar para abrir a empresa. Então, foi de paraquedas, foi na dor. Entendi. Então, você está entre as taxas lá de pessoas, e a falta de conhecimento do negócio está entre as causas mais frequentes de falência das empresas. Menor conhecimento e falta de experiência anterior no ramo, maior proporção de quem conhecia, aliás, a taxa de sobrevivência, né, está mais baixa em sujeitos que conhecem menos o seu negócio, que não tiveram negócios anteriores relativos a isso, que não buscaram aperfeiçoar o seu negócio ao longo do tempo, ou que fizeram menos esforços em capacitação. Talvez você não esteja entre esses últimos ícones aí, porque uma vez que você viu que o negócio era difícil, era complexo, aí você buscou investir em algum conhecimento específico? Sim, e eu acredito também, Paula, que pela minha experiência, o conhecimento técnico dentro da minha área, né, que é de academia, foi o que me fez não estar dentro dessa estatística aí dos 5 primeiros anos fechar o seu negócio. Porque eu não tinha a experiência de gerir uma empresa, mas eu tinha capacidade técnica, eu sabia tudo o que acontecia do dia a dia de uma academia. Eu acho que essa capacidade técnica é que fez com que a empresa, e aí a gente vai buscar, a gente vai estudar, né, vai buscar conhecimento para poder viver. Não tinha formação técnica, sim. Mas tinha experiência profissional de estar inserido dentro do ambiente. Isso. E você acha que isso foi... Eu acho que foi fundamental para eu sobreviver. Aí, quando parecia que estava indo tudo bem, indo de vento em popa, você teve que viver a experiência negativa de passar pela pandemia, né? De ter uma academia indo bem, funcionários, alunos, uma academia cheia, sem horários disponíveis para novos alunos, a vida profissional indo de vento em popa. E aí veio o Covid. Veio Covid, né? Na verdade, o país, em 2018 e 2019, a gente estava vivendo uma crise financeira, né, no Brasil, e quando as coisas começaram a clarear, né, em 2019, quando as coisas começaram a melhorar financeiramente, né, quando a gente começou a respirar, que foi entre 2018 e 2019 foi uma época difícil, né, empreender aqui no Brasil, quando as coisas que a gente achou que ia melhorar, veio a pandemia. E aí, na verdade, o que fazer? Você fica numa insegurança, né? E, ao mesmo tempo, em 30 dias, eu não tinha mais nenhum aluno matriculado. Eu lembro que a gente viajou para o Carnaval, ainda que os profissionais insistissem em manter seus espaços abertos, né? As pessoas começaram a ficar com medo mesmo. Sim, né? E foi no final do ano, né, de 2019, já tinha aquele zoom de Covid, aquela coisa toda. E aí, no Carnaval, que a coisa mesmo, né, explodiu. Eu lembro quando eu voltei do Carnaval, de uma viagem do Carnaval, na semana seguinte veio a ordem, né, a lei para poder fechar a academia. E aí fechamos a academia 30 dias, né? Até aí a gente, são só 15 dias, né? A história a gente vamos fechar, né? Não sabia o certo, né? A princípio 15 dias, e aí depois a gente viu que não era bem assim. 30 dias após, né, o fechamento da academia, eu não tinha mais um aluno matriculado. E quantos funcionários? 14. E aí, em que você se amparou para superar esse momento? E eu sei que você usou ele como uma oportunidade, ele acabou servindo como uma oportunidade de mudança, né? Sim. Mas em que momento que você virou essa chave, que você conseguiu sair de um momento difícil para enxergá-lo como uma oportunidade? Então, na verdade, um ano antes da pandemia, eu já estava querendo mudar a forma de trabalho. Né? Eu acho que um dos diferenciais do meu trabalho são os projetos, são os trabalhos em grupo e a exclusividade do treino feminino.
Então, algo em mim já demonstrava que eu não estava 100% satisfeita com a empresa. Só que quando você tem 14 funcionários, meu Deus, não dá para fechar a academia, manda todo mundo embora e vamos começar do zero. Mas a gente já começava a pensar em transformar, em mudar, mas não sabia como. Então, a pandemia veio, na verdade, eu tinha duas saídas. Ou fechava, o primeiro foi desesperador, né? O primeiro impacto é desespero total. Como Uma eu vou coisa é você fazer estar planejando, isso? e outra coisa é de um dia para o De outro. um dia para o outro, de um dia para o outro. Então, assim, a primeira semana, os primeiros 15 dias, na verdade, foi desesperador. O que vamos fazer? Sem aluno, não tem aluno, não entra dinheiro, não entra mensalidade, como você vai honrar com seus compromissos com seus colaboradores? E cada um tem os seus planos, suas famílias atrás, e eu pensava muito nisso. Como é que eu vou honrar o compromisso com os colaboradores se não está entrando dinheiro? E aí, aquele desespero, e aí a gente tinha duas alternativas, né? A gente tinha aquele plano do governo na época, o acordo, ou fechar, né, a empresa. Eu optei por fechar. Eu falei, radical. Mandei embora, dispensei. Acho que são dois momentos de coragem, né? O de empreender e o de fechar. E o de fechar, porque também não é fácil tomar essa decisão. E aí decidimos fechar, zerar. Zerar, honramos com todos os compromissos, com todos os funcionários, com todos os nossos colaboradores, e zeramos a empresa. A empresa ficou fechada. Né? Durante um ano, eu fiquei com a academia fechada, pensando de como eu iria abrir e se realmente eu queria retornar. E aí foi um momento... Mas aí chegou a passar pela cabeça até deixar de ser um profissional de educação física? Não, de deixar de ser profissional de educação física, não. Mas em permanecer com a academia aberta, sim. Foi uma dúvida durante alguns meses, isso martelou muito na minha cabeça. Né? Deixar de ser profissional de educação física, não. Eu ia tentar dar meu jeito, né? Até mesmo assim, que a pandemia veio, foi ruim para a academia, mas em compensação, eu acabei crescendo dentro do online. Né? Acabei tendo a coragem que me faltava para mergulhar nesse universo. Porque antes da pandemia, eu só namorava a internet, eu só namorava o treino online. Então, eu ia lá, fazia um desafio, passava 6 meses, eu ia lá, fazia uma live de treino, e com a pandemia, era a única alternativa que eu tinha, né? Até mesmo de não abandonar os meus projetos, né? E do sustento também. Os projetos já existiam antes? O projeto Divas, ele já existia, só que ele era presencial, ele era na academia. E na mesma semana que fechou a academia, eu falei, eu não posso deixar as meninas na mão, sem treinar. E todo esse processo de emagrecimento, a busca da saúde... Então, só para as pessoas entenderem, né? Contextualizar. Para quem... A Patrícia é figurinha conhecida aí nos podcasts, já deu várias entrevistas. Aproveita e já dá uma olhada lá no @pacto_fitness, né? Dutra Fitness. Dutra Fitness, e você vai ver lá todas as entrevistas que ela já deu. Tive até que demorou pelo menos uns 6 meses para a gente encontrar um tempo aí nessa agenda cobiçada para gravar o podcast. Mas ela tem um projeto Divas, né, que visa auxiliar mulheres no processo de emagrecimento. Né, Patrícia? Essa mudança de estilo de vida. Né, o emagrecimento ele vai ser a consequência dessa mudança, né, de hábitos, de atitudes. E outro projeto Divas, ele envolve isso. Eu falo que é além de treinos, né? Então, é um incentivo através da atividade física, mas é uma mudança de estilo de vida, né? E onde eu atendo exclusivamente mulheres que querem mudar o estilo de vida, emagrecer, se cuidar, ter autoestima aí resgatada. Isso aí. Então, beleza. Patrícia começou, então, a sua história como CLT, migrou para a área de educação física, empreendeu, talvez tenha dado aí 2 passinhos para trás para dar 5 para frente. Verdade. E quando que aconteceu vou agora empreender diferente, vou ressurgir das trevas de lá do Covid. Na pandemia.
Então, beleza, mas o que que você definiu? O que que foi o seu primeiro momento ali de pode reabrir a academia? E aí? Então, na pandemia, né, eu atuava online, fazia os treinos online com o projeto Divas, mas eu sentia falta ainda de alguma coisa. E até mesmo, Paula, que a academia, né, é uma academia própria, foi conquistado com muito suor. Então, Não foi sorte? não, só foi suor e trabalho duro. Suor e Quem trabalho olha, duro. quem vê close não vê É corre, né? verdade, Quem vê verdade. close... É verdade. Foi com muito suor. E ver a academia fechada e se deteriorando, eu ia buscar um material, parecia uma academia abandonada, empoeirada, suja. Aquilo me doía, Uhum. né? E aí, o que fazer? Vender academia, alugar academia, não trabalhar mais, ficar só, viver só do online. E aquilo me incomodava. Eu falei, vamos dar tempo ao tempo e vamos amadurecer a ideia. E eu queria voltar, porque eu sei que eu tenho uma missão. A minha missão como profissional de educação física é auxiliar, ajudar mulheres a resgatar a autoestima, a viver de uma forma diferente, com qualidade. E me faltava alguma coisa. Eu falei, eu quero voltar. E aí eu comecei a pensar, mas voltar como? Eu não quero voltar como Igual eu estava antes, eu quero algo diferente. E aí fui pedir orientação a Deus, foram meses orando, conversando, né, com a Alexandre, com família, de como eu ia voltar, retornar. E aí veio a ideia de fortalecer ainda mais os projetos, né? Então, o projeto Divas hoje ele é um projeto exclusivo online. E com a pandemia, fortaleceu o projeto Estilo Fit, que é o projeto presencial. Então, voltar para a academia, voltar de uma forma diferente. A minha academia hoje não é uma academia tradicional, como as pessoas estão acostumadas a frequentar, né? Que você vai lá, paga a sua academia, tem lá seu treino no aplicativo, o professor orientando. São projetos, são grupos. Então, é uma academia, mas é um trabalho diferenciado. Então, eu retornei de forma mais leve, né, que essa também era uma da minha vontade, do meu desejo, era voltar de forma, não trabalhando igual uma louca de 6 da manhã às 9 da noite, de ter qualidade de vida, até mesmo se eu vendo qualidade de vida, se eu trabalho com qualidade de vida, como eu não vou ter qualidade de vida? Né? Então, o desejo era, né, o objetivo era voltar, mas de maneira diferente, para poder agregar na vida das pessoas, mas sem perder a minha qualidade de vida. E aí veio a virada de chave de abrir novamente a academia, mas com um outro formato. Então, assim, a minha academia não é de segunda a sexta, eu não abro de 7 da manhã às 9 da noite. Se eu chegar agora lá, eu consigo ter... Não, está fechada. Não, está fechada. Então, são horários específicos. Hoje, os grupos que eu atendo, as mulheres que eu atendo, são trabalhos exclusivos e diferenciados. Então, a academia só está aberta durante o período que eu estou lá atendendo o meu grupo. Quando eu não estou atendendo, a academia está fechada. E aí eu estou trabalhando online, a secretária está atuando, atendendo, respondendo as mensagens, dando as orientações e todo o suporte que eu preciso. Eu costumo dizer que se existe uma lacuna, né? Se existe uma necessidade, existe uma oportunidade. Sim. Então, você vê, você diz aqui, a minha academia não é tradicional, eu não estou aberta, não estou aberta, não é livre demanda, né? Não pode chegar lá e se matricular. Sim, vou treinar a hora que eu quiser, não. Não é assim. Não. E mesmo assim, por vezes você tem fila de espera Tenho para fila alguns de determinados espera. horários, né? E o Divas é quase um processo seletivo. Sim. A proposta do Divas é que receba pessoas, clientes, né, alunos, que estejam engajados na sua mudança, que desejem a sua mudança. Sim. Então, um ambiente tão nichado, tão específico, e mesmo assim ele consegue vencer. Eu acredito que isso é possível porque você, apesar de não ter começado entendendo bem do seu negócio, você soube tirar bons proveitos das dificuldades que foram acontecendo ao longo do tempo. E pôde ali, sim, nesse momento, mergulhar nesse novo universo. Você acha que
para o profissional de saúde, de uma forma geral, isso é difícil, né? Se ver como empreendedor, se ver nesse ambiente de ter que recomeçar, de reestruturar o seu negócio, na maioria das vezes o profissional desiste. Ele tende a querer voltar para aquela estabilidade lá de trás. E, por vezes, ele acha que ele tomou a decisão errada, né? Você acha que falta para nós essa formação de empreendedorismo, ou que talvez não seja para o profissional de saúde empreender? Não, eu acho que é para o profissional de saúde. Olha, decidido. É para o profissional de saúde. Eu acho que falta dos dois lados, Paulo. Eu acho que poderia ter um investimento, uma educação, tanto da parte de empreendedorismo, desde lá na escola, lá na base. E a gente já via crescendo com essa sementinha, né? Sim. E a gente vai evoluindo, a criança vai crescendo, vai adolescente, jovem, adulto, e essa semente ir germinando e crescendo, e a gente está mais preparado tecnicamente quando chegar a hora de verdade. Até porque a gente não precisa empreender só quando é adulto, né? Não, a gente tem vê crianças que parece que tem na veia, né? Já corre na veia o sangue de empreendedor. Eu tenho um sobrinho, Dudu, filho da Laís, que ele é empreendedor nato. Eu acho que ele daqui a pouco já... Quando a gente, às vezes, sai de férias, ele quer vender a água que a gente mesmo trouxe para a gente. Já está no sangue, já está no sangue. Mas eu acho que é uma habilidade treinável, né? O empreender, o ser gestor, liderar, são habilidades treináveis. Não é porque você acha que não nasceu com essa habilidade que você vai ficar igual vivendo a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Desse jeito. Né? Você pode, sim, investir seu conhecimento e aperfeiçoar determinadas habilidades. E o que eu acredito também, Paula, até como que eu decidi também, além de ser uma missão, né, de vida, cuidar de mulheres, mas como eu consegui detectar isso? Avaliando a minha empresa. Porque o que me incomodava? Quando eu abria a sala de musculação, né, que em um ano que eu abri a empresa, que eu abri a parte aquática, que era o seu desejo, o meu desejo, seu amor. Isso. E as coisas foram dando tão certo que em um ano eu construí o segundo andar, que é a sala de musculação exclusiva para mulheres. Sempre foi exclusiva para mulheres. Mas o que me incomodava? A rotatividade, que é o que mais acontece nas academias. A rotatividade. Eu não conseguia fidelizar aquela aluna, aquele cliente. E aí eu fui pesquisar. Por que essa aluna paga 1, 2 meses e ela não permanece na academia? Às vezes paga e nem vai, né? Nem vai, né? Ou vai 1, 2 dias e nunca mais aparece na academia. E aí, quando a gente foi buscar, pesquisar por que a gente não conseguia fidelizar aquele cliente, foi o que a gente descobriu, que 90% eram pessoas com sobrepeso e obesidade que não se sentiam confortáveis no ambiente da academia. Então, ela entrava, porque tem aquele desejo até inicial de querer mudar, só que ela não se sentia bem, ela não se sentia acolhida, e aí ela não permanecia. E é o que acontece. Então, foi quando eu tive o start, falei, opa, é aí que eu acho que eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir me especializar e eu vou apostar nesse tipo de cliente. Isso, assim, é um pouco de você viver o seu negócio dia e noite, noite e dia, né? Sim. Você pensar nele, ele é parte do seu corpo, você vive ele, você o observa, o seu olho está ali o tempo todo prestando atenção e percebendo as necessidades. Poderia, né, para um sujeito menos preparado, que observasse de fora e disse, poxa, é uma academia de bairro, né? Ela não está ali no centro da cidade, ela está mais destacada. Isso, a princípio, poderia ser visto como um problema. Sim. Mas para o seu nicho, na verdade, essa é uma grande vantagem no seu negócio. Porque quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com esse tipo de público, eu comecei a atrair públicos até de outros municípios. Então, hoje eu atendo alunas que vêm de outro município pelo meu trabalho ser específico para a necessidade que ela tem. Então... E ela entra ali
ela começa a ver outras pessoas que estão na mesma condição que ela. Isso, tem as mesmas dificuldades e ela consegue se sentir à vontade. Então, assim, além de ser um espaço feminino, que também é uma vantagem, ela tem uma colega que treina com ela, que tem a mesma dificuldade, que tem os mesmos desejos, os mesmos objetivos, ou os objetivos alinhados com dela. Então, isso torna o meu trabalho diferenciado. Sim. E aí, isso passa pelo contexto também de você olhar além da luz do poste, né? Que a gente começa a pensar que empreender é o trivial. Empreender é montar uma academia clássica, né? Para que eu vou selecionar para um determinado tipo de público? A gente tem um quadro aqui, que é a doutora Maluquete. Depois vocês dão uma olhadinha aí, gente, no @Suprema Saúde Co, que é @Profá Paula Morisco. A doutora Maluquete, uma vez ela fez uma atuação, vou chamar assim, dizendo que o fisioterapeuta, ele, com medo de não ganhar dinheiro, ele abria o consultório e recebia quem batesse na porta, porque ele não poderia selecionar. Se ele selecionasse, ele poderia perder cliente, mas é justamente o contrário. É o contrário. Né? O quanto mais você escolhe bem o seu nicho e você agrega o seu... associa o seu nicho, a sua expertise, ao seu ambiente, à necessidade do seu entorno, maior a chance de você crescer profissionalmente. Então, deixar de olhar para o trivial, né? Achar que, por exemplo, na educação física, achar que empreender em educação física é apenas abrir uma academia clássica e passar a olhar ali que você pode fazer um grupo de idosos ao invés de mulheres. Você pode atuar dentro das crianças especiais, né? As crianças atípicas. Pode atuar dentro do adulto com necessidades especiais. Ou até num blog, hoje, né, tá tão em voga aí, o digital dentro da educação física. Isso pode ser, sim, um grande nicho de cuidado. Você acha que o profissional, o grande nicho de cuidar, não, grande nicho de empreender, você acha que o profissional de educação física está pronto para olhar além da luz? Ele está pronto para sair do clássico lá da zona de conforto, se movimentar para vencer, ou ele ainda está, como muitos, chafurdando na lama e repetindo, não é para mim, eu não vou conseguir ser rico, eu não vou conseguir ter uma boa vida? Paula, eu acho que o cenário mudou muito. Eu acho que já foi a época que o profissional de educação física era coitado, é o professorzinho lá da escola, né, com a camiseta rasgada, o tênis sujo. Então, assim, barrigudo, largado, o professor de academia que trabalha em 10 academias para poder sobreviver. Eu acho que o profissional de educação física hoje, né, e principalmente pós-pandemia, ele ganhou uma visibilidade, uma credibilidade quando ele foi inserido como profissional da área de saúde. Sim. Então, assim, porque tudo... Vou dizer que eu sempre achei que fosse. Não. Porque, como assim não é saúde? Não, né? não tem muito tempo isso que nós fomos inseridos dentro da área de saúde, da saúde. Mas o que acontece? Antigamente você viu o professor, tipo assim, ele não vai ser advogado, ele não vai ser médico, educação física. Foi o que sobrou, coitado. Na época, né? Hoje é bullying, mas quanta zoação tinha, vai pagar faculdade, vai para a faculdade para jogar bolinha de gude, para jogar bola. Então, hoje o cenário está diferente. O profissional de educação física ele está respeitado, ele está correndo atrás, até mesmo assim, porque hoje a gente tem um conselho que chega junto com o profissional também, isso faz toda a diferença também. Verdade. Então, a gente tem capacitação, então a gente corre atrás. Eu acho que a área de educação física, né, claro, em toda a área, gente, vai ter o professor e o professor, né? Em qualquer área, seja de saúde ou qualquer outra área. Então, dentro da educação física, aquele profissional que se destaca, aquele que ganha mais, aquele que se destaca no mercado, é aquele que corre atrás, que está bem nichado, porque hoje em dia o profissional não dá para ser generalista, ele não dá, gente, profissional de educação física não dá. Para dar aula em escola, na academia, atender o idoso, atender o bebê, atender a mulher, ele tem que se especializar, ele tem que se aprofundar. E eu digo isso, Paula, quando você falou do profissional de saúde, eu acho que é de modo geral na área de saúde. Eu acho que para a gente
crescer, empreender, ter um outro olhar, ser um profissional diferenciado, ele tem que se especializar, ele tem que estar bem nichado, ele tem que escolher aonde o tiro tem que ser certeiro, não dá para tirar para tudo quanto é lado. Sim. Ele tem que se especializar. Até porque faz parte da construção da imagem dele como profissional, ele ser visto como uma referência em alguma coisa, né? Senão acaba que você fica assim, ele faz o quê? Ele ontem estava lá com o idoso, anteontem ele tratou da criança, ele é personal, mas acaba que a imagem não fica associada a nada, né? E você não constrói, não fideliza. Existem algumas características descritas como sendo ideais para um bom empreendedor. Ser autoconfiante, independente, senso de realidade. E aí esse senso de realidade passa por nem tão otimista, nem tão pessimista, né? Fincado com os pés no chão, mas se estiver muito fixo também não anda para frente. É verdade. Né? Às vezes tem que arriscar. Isso, é por aí, né? Então tem que ser criativo, tem que imaginar, tem que buscar sempre um feedback, que é talvez o olhar que você tinha lá. Eu olhei o meu negócio, eu via que elas não gostavam de outras academias e tal. Vou criar um ambiente onde elas estejam juntas e tal. Ter habilidade de comunicação, saber falar, sabe? Ter uma linguagem persuasiva, ter uma boa oratória é importante, uma comunicação interpessoal e talvez até uma comunicação interna, se você tem clareza sobre o seu processo, se você tem clareza sobre quem você é, se você confia em si mesmo, saber lidar com incerteza e frustração, porque não tem como se livrar disso. Não, aprender isso. Não tem como se livrar disso. Aí eu vou contar um pouco da minha história, para a gente poder finalizar esse papo. Essas são habilidades comportamentais, né? Quando a gente construiu lá a nossa história, aqui no nosso enredo, a gente via que sempre existia uma balança lá entre habilidade técnica, né, que é se especializar, entender de exercício aquático e tal, mas, ao mesmo tempo, a Patrícia é uma pessoa que contempla todas essas características aqui que a gente falou, né? É uma pessoa que tem essa habilidade nata e que foi aperfeiçoada ao longo do tempo, possivelmente, né? Mas que soube extrair esse conteúdo da vida, das experiências da vida. Eu também passei pela pandemia, né? E aí, ao contrário de muitos, eu, como fisioterapeuta, enquanto todo mundo estava fazendo o meme lá de que estava cansado de ficar deitado no sofá, eu estava trabalhando igual uma cachorra. Vivi momentos muito difíceis, sem dúvida, eu convivi com pessoas que tiveram momentos ainda piores, desde pacientes como profissionais de saúde, tive a oportunidade de viver a experiência do Covid de perto e de não sair a mesma pessoa desse processo. Ao mesmo tempo que eu trabalhei muito, eu também comecei a abrir meus olhos para outras coisas. Dentro ali do cenário de estar próximo, né, da convivência, do atendimento, porque eu há muito também já estava sendo professora, né, estava fora do atendimento há muito tempo, comecei a perceber que existia essa lacuna no profissional de saúde. Essa ideia de se encher de habilitação técnica sem adicionar esses fatores, essas características relevantes dessas habilidades comportamentais. Foi aí que eu falei, eu tenho que desenvolver isso aí também. E comecei a investir em cursos de gestão, de liderança, cursos de formação de consultório 5 estrelas e tal. E a partir daí eu descobri uma nova paixão na minha vida, de reinventar esse conhecimento, de tentar... Achava que eu era boa para motivar pessoas, mas isso era só uma ideia. E a partir daí eu tentei me investir com conhecimento técnico para, então, tentar trabalhar nessa área de desenvolvimento humano, tentar empreender na área de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, por vezes, ele caiu em descrédito por um tempo, porque a onda do coach talvez não foi bem interpretada,
e acabou sendo vista como uma reprogramação mental e acabou caindo em descrédito. Hoje, a área de desenvolvimento humano, ela vem com um embasamento científico, técnico, e está muito diferente dessa construção inicial. Então, está muito para trás. E foi aí que, de repente, apesar da gente ter uma história de tempos atrás, Verdade. né, eu e você não estávamos mais tão próximos assim, né? Nos conhecíamos, Sim, sim. éramos colegas, mas não tínhamos uma vivência profissional próxima. E quis aí o universo, né, que a gente se reaproximasse nesse momento onde eu estava reestruturando a minha carreira e investindo em habilidades comportamentais. Mas como é que foi esse... E aí eu comecei a oferecer para você, né? A gente começou, na verdade, a conversar sobre o assunto de investir em habilidades comportamentais para incrementar o seu negócio, que já ia bem, mas que você tinha um interesse, que eu vou deixar você contar qual é. E eu falei, olha, eu acho que como você já está crescendo tanto aí do seu negócio, você parece já estar contemplando vários quesitos, talvez esteja faltando aperfeiçoar determinadas habilidades. O que você acha? E aí foi que a gente resolveu engrenar um novo começo. Verdade. Né? Me fala, então, o que representou para você essa minha sugestão? Em que você, naquele primeiro momento que nós conversamos, o que você achou que poderia agregar valor ao seu processo e qual era o seu desejo naquele momento, seu desejo inicial naquele momento? Então, pós-pandemia, muita coisa mudou, né? E a gente, esse novo formato de trabalho, né, dedicando mais o meu tempo à questão do trabalho online, e às vezes a gente empreender, às vezes é muito solitário, muito solitário. E às vezes você pode evitar muitos erros e muitos tropeços. Então, a busca, né, pela mentoria, no nosso reencontro, né, que Paula, pós-pandemia, quando eu reabri a academia, é minha aluna, né, do presencial, é aluna do projeto online, e aí a gente, numa conversa, né, ela já fazendo esse trabalho, né, de mentoria, eu vi a necessidade do meu negócio, porque eu acho que quando você tem uma orientação de uma profissional que tem uma experiência, que traz uma bagagem, e às vezes desperta em você algo que está adormecido ou que você não tem ainda despertado, ter aquele olhar. Então, eu acredito que a mentoria na minha vida veio para agregar, para me dar a direção certa, né? Porque o caminhar já estava acontecendo, mas quando você tem alguém para te orientar no caminho certo, para que você vai ficar entrando nos atalhos? Por que você vai ficar entrando nas ruas erradas? Nas ruas erradas. Então, assim, a mentoria veio no meu momento profissional, que eu estava nessa transição, né? E eu tenho algo, né? Eu busco algo para o meu futuro, então eu precisava alinhar algumas coisas profissionais para me dar mais segurança e ser mais certeiro o meu investimento, tanto financeiro quanto de tempo, porque hoje tempo é dinheiro. Então, se eu posso crescer, se eu posso melhorar, desenvolver o meu trabalho em menos tempo, errando menos, por que eu vou ficar arriscando? Eu fui mentorada também, né? Ao longo do meu processo, eu também fui mentorada. O próprio mestrado e doutorado, ele não deixa de ser uma mentoria, alguém ali do seu lado te ensinando, te guiando pelo caminho. E foi importante para encurtar processos. Talvez lá, se você tivesse lá nos primórdios lá da Patrícia empreendedora, se tivesse, né, se essa questão do desenvolvimento humano, da mentoria, fosse uma coisa que tivesse tão em alta como está no nosso momento atual, talvez você tivesse comprado essa ideia. Mas eu acho também, Paula, que tem um momento certo. Talvez pela imaturidade, né, de estar iniciando, né? Eu sei. Isso. Então, assim, até para você ter uma pessoa, né, num trabalho de mentoria, você tem que estar aberto à mudança, às críticas construtivas,
Porque, às vezes, falar o que você fez que está errado, ou que não é aquele caminho, ou fazer de uma outra maneira, pode ter um resultado melhor, não é fácil. Dói, gente. Não vou mentir para você, não dói, mas vale a pena. Mas vale a pena. Até porque você está tão mergulhado no seu negócio, você está tão certo de que tá tudo bem naquele caminho. Sim, que às vezes você não enxerga. Seu olhar está viciado. Sim. Né? Então, assim, você ter uma pessoa te guiando, você também tem que estar com a mente aberta com a proposta. Sim. Porque muitos erros acontecem porque você tem certeza absoluta que aquele é o caminho certo, e às vezes não é. Então, até para um trabalho de mentoria, né, você tem que estar disposto, você tem que ter essa disponibilidade, essa compreensão e essa capacidade de ouvir e ser orientado. Tem que se colocar numa condição de aprendiz. Sim, de aprendiz. E que, às vezes, com a maturidade, quando você, às vezes, não enxerga que você esteja... Você, às vezes, se acha tão dono de si... Autossuficiente que você não enxerga que você precisa. Sim. É isso. Então, era uma colocação aqui que eu faria, que hoje as pessoas ainda falam, mentor, né? O que é um mentor? Mentoria é mais um curso, né? Qual seria o grande diferencial da mentoria para um outro curso convencional? Subentende-se que o mentor é uma pessoa que já passou por um percurso semelhante ao seu, já experimentou determinadas ações, tem sim uma habilidade técnica também, não é só uma pessoa de experiência profissional, de vivência profissional, ele é uma pessoa que tem uma habilidade técnica também, mas que principalmente experimentou momentos semelhantes aos seus e vai buscar junto com você encurtar o seu caminho para um determinado objetivo, né? Mas não é a tábua de salvação da sociedade, né? Não é um processo passivo, não é receita, né? Não é protocolo. Não é protocolo. Não é protocolo, e precisa se colocar numa condição de aprendiz. Durante o seu percurso, que a gente já está aí há 6 meses de mentoria, eu acho, 6 né? meses. Durante o seu percurso, você entendeu logo de cara que a mentoria poderia ser positiva para alavancar o seu propósito, ou você teve uma impressão diferente? Assim, o que você acha? Qual sou eu? Eu vou começar isso aí, porque a Paula está falando, vou ver qual é. Não, eu acreditei desde o início. Né? Eu acreditei, não tive dúvidas. A minha dúvida era como eu iria receber, às vezes, essa orientação. Porque, como eu já tenho um tempo de caminhada, às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, e aí você tem que estar disponível à mudança, a críticas. E, às vezes, o outro criticar o seu trabalho que está sendo feito não é fácil. Chegar uma pessoa e falar, não, está errado dessa maneira, ou pode ser melhorado, vamos fazer isso diferente. Então, assim, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que é empreendedora, ela não fica muito na zona de conforto, porque empreender não dá para ficar na zona de conforto. Não pode. Não então, tem nem assim, essa escolha. A mentoria, né? Até uma colega de trabalho ainda me perguntou, Patrícia, qual é a maior vantagem que você vê da mentoria? Então, eu vejo como a maior vantagem não me acomodar, não me deixar nunca na zona de conforto e vencer a procrastinação. Porque dentro da mentoria, né, você tem as tarefas, você tem o seu... Porque as tarefas é o seu dia a dia, é a sua rotina, é o seu trabalho, não é exercício de casa, é exercício de casa, botar em prática dentro do seu negócio. Então, a mentoria vai acontecer, fazer o resultado acontecer. Então, não tem como você procrastinar, porque quando você está caminhando sozinha, hoje, eu estou cansada, eu trabalhei demais, e aí você deixa para o outro dia. Aí, no outro dia, já aconteceu um turbilhão de coisas, porque a vida não para. E aí, amanhã eu faço. E com a mentoria, você não fica na zona de conforto. Você quer fazer, você quer entregar, você quer resultado, você quer colocar em ação aquilo que foi passado, aquilo que foi proposto. Então, assim, tirar da zona de conforto e vencer a procrastinação, acho que é uma das maiores vantagens. Existe alguma coisa que você acha que foi um marco, assim,
ou que foi uma transformação importante além dessa, de você ter visto isso como sair da zona de conforto, assim, um momento de mudança dentro do seu negócio que talvez você não tivesse aberto os olhos se não tivesse ali dentro do processo? Sobre os produtos, subprodutos, né? Porque eu achava que dentro da educação física eu trabalhava com os projetos e com o olhar da mentoria, poxa, eu trabalho com projeto, né? Esse ano eu termino a minha segunda graduação, me formo em nutricionista e comecei a ver outras oportunidades de negócios dentro do meu próprio trabalho. Então, é um e-book, é um projeto, é um desafio diferente, coisa que eu fazia, não valorizava. Então, a mentoria é um trabalho danado, né? Dentro do Projeto Divas, a gente tem as nossas aulas de culinária, e aí nasceu o caderno de receita, e já foi para venda, já nasceu o e-book. Então, assim, são subprodutos que nasceram dentro dessa proposta que eu já tenho, e que eu não tinha esse olhar. Então, assim, a mentoria me fez olhar de uma outra maneira o que eu já produzia, mas que eu não valorizava. E se eu não valorizo, o meu cliente, o meu aluno também não vai valorizar. Então, me fez ter um outro lado, de ampliar o meu negócio. E talvez, Patrícia, de entender o valor do que você entrega, mas convertendo esses produtos como venda, Sim. Ter clareza de que isso é venda, sua entrega é uma venda. Sim. Né? E se colocar como um sujeito que vende. Que vende. Isso foi fácil, assim, se colocar como um sujeito que vende? Eu acho que, Paulo, é uma mistura de sentimentos, porque quando o profissional gosta muito do que faz, ele tem uma resistência em vender o seu produto. Tipo assim, ele gosta tanto que parece até um pecado ele vender aquilo. E o outro está do outro lado, ele está fragilizado, está numa condição de dificuldade, você não pode vender aquilo para ele. Então, assim, eu muitas vezes, eu sempre soube da importância do valor do meu serviço. Isso eu nunca coloquei em dúvida. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu tinha uma pena. Ai, mas por esse valor, ai, meu Deus, será que não vai ser caro? Será que o outro, será que vai comprar? Será que ele vai valorizar? Não. Então, assim, às vezes a gente gosta tanto do que a gente faz que na hora de vender, você fica com receio, né? Vai dar certo? Vai valer a pena? Não vai? Será que vai interpretar de outra maneira? Pô, peraí. Então, me fez enxergar também de uma outra maneira, ter uma outra visão, que eu posso fazer o que eu gosto, o que eu amo, o que é minha missão, mas eu também posso ganhar dinheiro com aquilo. Sim. Não tem pecado nenhum nisso. Não tem pecado nenhum nisso. Sim. Pecado nenhum. E, por vezes, eu lembro que a gente falou assim, vamos entender melhor a dor do seu cliente. Que é quando a gente entende melhor a dor, a gente conecta melhor com ele, a gente entende melhor a sua necessidade, e aí você constrói estratégias melhores para ele. E aí foi também uma dificuldade, né? Porque, não, a dor... ele quer emagrecer, né? Eu falei, não, a dor não é isso, não. Dor não é essa. A dor não é essa. Emagrecimento é o processo. A dor é não poder escolher a roupa que quer, né? A dor é... Não conseguir brincar com seus filhos. Não conseguir subir uma escada, né? A dor é a falta de funcionalidade, né? Então, entender, investir em habilidades comportamentais é entender o seu cliente na sua amplitude. E aí você estava no momento em que você julgava que você entendia. Quantos anos de academia? Isso, 16 anos. 16 anos de academia e mais uns $100 dólares. Mais de 20, esquece, gente. Mais de 20. Bodas de prata, vamos ser mais exato, bodas de prata. Não era uma pessoa recém-formada que estava chegando ali, né? E tudo bem, que mesmo depois de 20 anos, a gente não entenda o cliente por completo. Ou que sempre exista uma brecha para que a gente possa entendê-lo mais. E enxergar oportunidades onde não tinha. Né? Monetizar, ganhar dinheiro com coisas que você fazia de graça ou vendia por um valor muito aquém, porque você julgava que aquilo era uma bobagem. E se você olhar para o lado, o povo ganhava dinheiro com coisa muito inferior à qualidade que você entregava. Né? Então,
Eu acho que é um pouco disso também, é ampliar o olhar além da luz do poste. Sim, né? valorizar, né, o serviço, o trabalho em si. Beleza, aí você viveu a experiência da mentoria, você faria novamente para incrementar as suas ações com outro propósito? Você acabou a mentoria aqui, vamos esse propósito, essa meta atual. Você investiria em outra mentoria para Sim, quando é que vence a minha mesmo? A gente até falou disso, né? Falamos isso na mentoria passada. Meu Deus, quando terminar eu vou querer de novo. Aí você, opa, calma, peraí, que aí é outro passo, é outro degrau que a gente vai subir. Faria novamente, indico, né? Tenho várias amigas empreendedoras dentro da educação física e indico porque é um divisor de águas, te faz ter um outro olhar do seu serviço, do que você entrega, de repente, assim, aquela insegurança que você... Eu não tinha insegurança do meu trabalho em si e já estava muito nichado, porque às vezes o profissional ainda está em dúvida, está em que área, né, que vai se especializar. Eu não tinha dúvida, mas a mentoria... Tem medo de nichar. Medo de nichar, né? Tipo, quer atender Deus e todo mundo, né? Eu não tinha medo, eu já tinha certeza absoluta que meu trabalho é específico, exclusivo para mulheres. Mas me fez ter um olhar diferenciado, de ampliar a minha visão dentro do meu negócio. Então, assim, com certeza, eu faria novamente. E vou fazer novamente, né? Faria, não, eu vou fazer novamente. É um dever nosso como empreendedor em desenvolvimento humano, dar sempre um próximo passo para o nosso cliente, vamos botar assim, para o nosso mentorado. Eu acho que essa visão dentro desse contexto, ela tem que ser ampliada para tudo. Vamos supor que a gente esteja falando lá das mulheres que estão em processo de emagrecimento. E elas emagreceram. É seu dever também oferecer a elas um segundo passo. Né? Então, ou seja, ou se manter naquela condição de peso ideal, né? Ou até migrar para hipertrofiar, né? Ganhar massa outros objetivos, né? Contagiar a família inteira, né? Então, existem muitos outros objetivos que podem ser perpetuados. Seu trabalho não acabou ali, você ainda pode perpetuar para diante, né? Dentro dessa ideia, você, então, percorreu esse caminho, acha que a mentoria é legal, você está conseguindo alcançar o seu resultado, que você chegou para mim, né, como meta. Você chegou com uma meta pequenininha, e eu falei assim, olha, eu acho que a gente pode. Sua meta está muito pequena, eu acho que a gente pode ampliar a meta, né? E aí, hoje, você que tem uma mentoria que é voltada para os seus alunos da academia, para as suas alunas da academia. Eu te pergunto se você acha que já está pronta para começar a estruturar a sua mentoria para os seus profissionais de educação física, os seus pares. Você se vê, Patrícia, uma mentora em construção para os seus profissionais de educação física? Me vejo. Ai, que lindo! Me vejo, Até mesmo, né, que antes de eu fechar a mentoria com a Paula, eu já tinha recebido, acho que eu cheguei até a comentar com você, 2 propostas, né, de profissionais de educação física querendo mentoria. Só que naquele momento eu não me sentia segura e preparada. Então, um dos motivos também, além, né, a princípio a visão da mentoria era somente para melhorar o meu trabalho, a minha entrega com os projetos para as minhas alunas, poder fazer de uma forma melhor e mais organizada, e ampliar. Mas, através, né, desses 2 pedidos, eu já estou começando a me preparar, né, para poder futuramente aí trabalhar com mentoria. É um diamante. Então, assim, a proposta que foi recusada há 6 meses atrás... Já pode voltar. A proposta que foi recusada há 6 meses atrás despertou um outro olhar da Patrícia, né, que até aí eu não me via, né, uma mentora de profissionais, porque o meu olhar estava muito focado para dentro do meu negócio, dentro do meu projeto. Mas já estou começando a estudar, a melhorar, a construir a Patrícia Mentora. Isso aí.
aí, muito bom. Para profissionais de educação O física. que você acha que você pode impactar? Qual que você acha que é o seu grande diferencial ali de impacto nos seus pares ali? Eu ainda acredito, Paula, que muitos profissionais ainda se formam muito perdidos, né? Uhum. E eu acho que a oferta dentro, né, vou falar da minha área da educação física, ela é muito grande. Então, eu acho que o mentor, ele pode ser um facilitador desse processo. Então, acho que ao invés da pessoa sofrer, né, anos e anos e anos, de repente, tentando se achar, eu acho que a mentoria ela pode ser a facilitadora, né, desse achado para nichar, né, para poder colocar as coisas em ordem profissionalmente. Então, ele é um facilitador. Então, assim, junta, né, as habilidades técnicas e comportamentais, eu acho que você pode agregar muito na vida de um profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Então, você pode impactar no empreender, no nichar, né? Sim. No comportamento, na fala, na oratória, na relação. O profissional só tem seu futuro de sucesso. Então, mais sucesso. Mais. Patrícia, foi um prazer ter você aqui com a gente. A nossa fala foi muito boa, assim. Eu acho que a gente só agregou valor na vida dos profissionais de saúde hoje, profissionais de educação física. A gente fala profissionais de educação física, mas a nossa fala ela pode impactar, ela pode refletir na vida de diversas outras áreas, né? Se você fosse deixar um conselho agora para os profissionais de educação física, o que você faria? Frase de efeito. Não se contente com pouco. Ah, gente, que coisa linda. Deus abençoa, mas Ele não faz a nossa parte. A gente tem que sair e dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente. Quem gostou, dá um like, compartilha com os amigos. Se você acha que tem alguém que merece escutar essa nossa fala, já manda logo. E se não gostou, manda para os inimigos. Tá bom? Ó, já se inscreve aí, ativa o sininho para não perder mais nada, tá bom? Beijo, até a próxima. Beijo, tchau.